água que Cristo dá terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar beber da água que Cristo dá terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele que tem sede buscar beber da água que Cristo dá terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar beber da água que Cristo dá terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Olá pessoal, eu sou a Márcia Campos Aguilheira, Master Coach e terapeuta, e eu fui convidada mais uma vez pelo Marcos para trazer mais um tema para nossa reflexão. Hoje eu vim falar um pouco sobre o processo do luto. É um tema que não é confortável, ninguém gosta de falar, né? Falou assim, como é que você pensa em morrer? Como é que você quer que seja o seu velório? Como é que você vai lidar com as perdas que você vai encarar na sua vida? Ninguém quer pensar, é um horror. Sai todo mundo correndo, um pela porta, um pela janela. Porém, é um assunto extremamente necessário, porque é uma condição humana, né? Todos nós passamos por isso, por essa experiência, até mesmo os bichinhos, os animais. Então, eu vou abordar aqui com vocês alguns aspectos do luto. Os principais, digamos assim. A gente vai dar uma pincelada para levar a cada um de vocês, a começar de mim, que quando comecei a estudar um pouquinho mais sobre o assunto, eu tive que refletir bastante sobre algumas coisas. Então é sempre importante crescer e evoluir. Bora comigo! Como a gente sabe, todos nós passamos pelo momento do luto, em alguma fase da nossa vida. Porém, como é lidar com isso? Todo mundo tem pavor. Então vamos lá, eu vou dar algumas dicas para vocês que vão ajudar vocês no momento em que alguém próximo perde um ente querido e sempre se tem aquela questão, eu não sei o que falar. Então, duas coisas que não podem ser feitas, tá? No processo de luto, quando você vai dar um apoio para alguém. Primeiro, não compare dor. Faleceu alguém, um irmão, e você também já perdeu um irmão, ou faleceu o pai de alguém, você também perdeu o seu pai, ou um professor, ou um animal, seja quem for,
Não compare a sua dor com a dor da pessoa. É muito comum a gente ver em velório as pessoas contando, mas ela perdeu o pai dela, mas você não sabe, quando eu também perdi o meu pai. É necessário que a gente respeite aquele momento que é só da pessoa. A gente pode até dizer, olha, eu já passei por isso. E eu posso comungar com você dessa dor. Eu sei o que você está passando. Conte comigo. Eu estou aqui do seu lado. Eu estou junto com você. Mas em um momento de velório ou de uma visita para alguém que perdeu um ente querido, jamais você deve se sentar e ficar contando toda a trajetória do seu sofrimento, como foi o sofrimento da pessoa. É importante que a gente respeite o momento do outro, que o outro não tem nem condições emocionais, muitas vezes, de absorver aquilo tudo que a gente está querendo dizer. Primeiro ponto, não se compara dor de ninguém com dor de ninguém. Segundo ponto, Márcia, eu vou para um velório ou eu tenho que acolher alguma amiga minha que perdeu alguém, eu não sei o que falar. Então eu prefiro às vezes nem aparecer. Gente, é importante nós termos consciência de que a forma com que nós transmitimos amor, transmitimos carinho para as pessoas, não é somente verbalmente. Muitas vezes é mais importante você chegar lá e falar assim, meus sentimentos, e dar um abraço na pessoa. Se permitir chorar com a pessoa, segurar na mão da pessoa. A demonstração de amor e de afeto, ela não vem simplesmente através do que a gente fala, mas através das nossas atitudes. E não somente no momento da perda, mas no pós, quando a vida de todo mundo volta ao normal e a pessoa que está passando pelo luto muitas vezes se sente muito desamparada e muito perdida. Então, vá na casa dessa pessoa, tome um chá da tarde com a pessoa, pergunta se a pessoa está precisando de fazer uma compra no mercado, precisando que alguma conta dela seja paga. Se aproxime dessa pessoa com cuidado, com carinho e com afeto, que pode falar muito mais do que as palavras. Segundo ponto. Terceiro, não se preocupe em levar frases prontas, né? Foi porque Deus quis, era a hora dele. Olha, ele estava sofrendo demais. É muito comum nós ouvirmos esse tipo de coisa quando alguém passa por um luto. E quando eu mesma vivenciei o meu, que eu perdi meu marido, eu era muito jovem, eu tinha acabado de enterrar o meu marido e as pessoas viravam para mim e falavam, não, logo você arruma outro, logo você casa. Misericórdia, eu ainda estava processando a minha perda e eu nem sequer conseguia considerar ter uma outra pessoa na minha vida. Então as pessoas achavam que dizer que eu ia encontrar outro era uma forma de me consolar, mas não, me dava muito mais raiva, porque não era aquilo que eu queria ouvir. Eu queria que ele estivesse vivo. Então a gente precisa ser muito cuidadoso com aquilo que a gente fala. Então não vá com frases prontas. Se você está vendo que está querendo pular alguma frase pronta de dentro de você, tipo, foi melhor assim, se cale, abrace, conforte, acolha, mas não arrisque dizer algo que pode doer ainda mais. Então, gestos ao invés de palavras. E não leve palavras prontas, ok? Uma outra coisa que eu quero falar. Quem perdeu alguém precisa muito ser acolhido, precisa muito ser ouvido. A pessoa que está passando pelo processo de luto, ela tem muitos porquês dentro dela. Por que comigo? Por que ele? Por que agora? Por que essa pessoa? Por que teve que ser desse jeito? Por que isso? Por que aquilo? Então, essa pessoa, ela tem um volume grande de coisas dentro dela que ela precisa colocar para fora. Só que muitas vezes ela vai colocar para quem? Se ao redor não tem ninguém com paciência para ouvir as angústias e os questionamentos que estão dentro daquele coração. Então, você quer ajudar alguém que está passando pelo luto? Seja um bom ouvinte e não se preocupe em ter respostas para tudo que a pessoa vai trazer para você. Foque em acolher. Foque em enxugar as lágrimas.
Foque em ficar perto, mesmo que seja em silêncio. E entenda que essa pessoa, ela não vai conseguir tirar alguém que viveu anos da vida dela em questão de dias e não fala mais, como se a pessoa não tivesse existido. Durante muito tempo, ela vai precisar de amigos, de familiares que permitam que ela externe a sua dor e os seus questionamentos. Seja um bom amigo nesses momentos. Um outro ponto também muito importante: não se coloque como advogado de Deus. É muito comum as pessoas no momento de revolta dizerem: olha, Deus não estava ali, Deus não é amor, Deus não existe, porque se Deus existisse, Deus teria evitado que isso tivesse acontecido. Eu orei tanto, por que Deus não interviu? É muito comum se sentir muita raiva dentro de um processo de luto. E essa raiva ser projetada contra Deus. Mas eu vou te contar um segredo: Deus não precisa de advogado. Eu vou contar uma história para vocês, um episódio que aconteceu comigo, e eu tenho certeza que vocês não vão esquecer nunca mais. Um belo exemplo. Eu trabalhei em um hospital por muitos anos, dando assistência espiritual a funcionários e doentes. E uma mãe perdeu uma filha, que já estava há meses na UTI. Aí essa mãe era muito presente ali, não queria ir para casa, não queria comer, não queria dormir, ela não queria arredar o pé do hospital, porque ela entendia a gravidade do quadro da filha, de apenas 22 anos. E um belo dia eu cheguei lá e já me avisaram: Márcia, corre para a UTI porque a Roberta faleceu e a dona Neiva não deixa tirarem o corpo de lá. E quando eu subi, ela começou a gritar: Márcia, olha o que o seu Deus fez comigo. Olha o que Deus, que eu tanto orei, fez comigo. Ele levou a minha Roberta, ele levou a minha filha. Ela gritava do lado do corpo e não deixava a equipe médica, a enfermagem, ninguém chegar perto dela, nem do corpo da filha. E eu fiquei calada, quieta, no lado oposto da sala em que estava a filha dela na maca. E ela gritando: eu tenho raiva de Deus, eu tenho muita raiva de Deus. Eu olhei para aquela senhora e eu ouvi o mar de dor que ela estava sendo mergulhada naquele momento. E eu não me preocupei em defender a Deus. Eu olhei para ela e disse: Dona Neiva, eu também tenho raiva de Deus nesse momento. Eu não queria que ele tivesse levado a sua filha. Nesse momento, ela atravessou a sala correndo e me abraçou. E permitiu que medicassem ela e levassem o corpo da filha. Porque eu entendi que naquele momento a revolta dela, a desconstrução, a desorganização era tão grande que eu não tinha que rebater nada. Eu tinha que compreender, eu tinha que acolher. E a partir daquele momento, ela se permitiu ser ajudada. Então não fica com isso dentro de você. Olha o absurdo que a pessoa está falando. A pessoa está culpando Deus, deixa. É uma forma dela externar a dor. E muitas vezes, quando a gente externa a nossa dor, não é de uma forma bonita ou não é de uma forma agradável. Mas quem está em volta precisa entender a dimensão da dor, ter compaixão, ter empatia e acolher. Ok? É interessante que quando eu perdi o meu marido, uma pessoa da família dele me ligou meses depois. E quando eu atendi o telefone, eu vi que era a pessoa e me lembrou a ele, eu comecei a chorar. E a pessoa falou: Márcia, mas como pode? Já fazem meses que ele morreu e você não para de chorar? E isso machuca a gente que já está vivendo por um luto, porque não existe um prazo para viver. Não existem 3 meses parou de chorar, 4 meses parou de chorar. E é sobre isso que eu quero falar agora. O que acontece com a pessoa que está passando dentro do processo do luto, né? Primeiro eu falei um pouquinho para vocês sobre como ajudar, o que falar, como se comportar perto de alguém que está passando pelo luto, o que fazer e o que não fazer. E agora eu quero falar um pouco sobre o processo que a pessoa passa. Quem passa por um luto, ela vai ter um turbilhão de emoções.
Determinados momentos ela vai sentir raiva, em outros momentos ela vai dizer, tá tudo bem, eu vou tentar aceitar. Em outros momentos ela vai sentir medo de passar por aquilo. Em outros momentos ela vai sentir angústia. Em outros momentos ela vai se sentir perdida e sem direção. Em outros momentos ela vai se sentir sozinha. Então é importante a gente entender que a pessoa que passa pelo trauma do luto, no caso, ela se desorganiza internamente de uma forma muito intensa. E o emocional dela, durante principalmente os primeiros dias, os primeiros meses, vai ser de muitos altos e baixos. Vai ser difícil ela conseguir manter o equilíbrio emocional. Vão haver dias que ela vai estar mais mergulhada na tristeza e vão haver dias que ela vai se permitir sorrir. Mas de repente ela encontra um objeto que lembra a pessoa, ou ela vê um filme, ou ela vê um carro que lembra a pessoa e naquele momento ela desaba por dentro. E ela internaliza toda aquela dor que às vezes se acha assim, nossa, mas a pessoa já estava superando, ela já estava bem. Isso é muito comum de acontecer. Porque quando a gente passa pelo luto, dependendo do tipo de perda que a gente tem que reaprender a viver sem aquela pessoa. E isso não é feito da noite para o dia. Então, uma grande oscilação e nas emoções, nos sentimentos, elas vão acontecer no prazo principalmente de 1 ano a 1 ano e meio. Muitas pessoas também vão se sentir desorganizadas na sua própria vida, a casa vira uma bagunça, as finanças viram uma bagunça, porque a pessoa às vezes ela perde o eixo, né? E ela vai precisar inclusive de orientação financeira, apoio financeiro muitas vezes, se quem perdeu era o arrimo financeiro daquela casa, era alguém que contribuía com o seu salário e de repente a pessoa se vê numa condição de como é que eu vou tocar minha vida de agora em diante. É comum pessoas se envolverem em dívidas depois que elas passam pelo luto. E outra coisa também, existem pessoas que vão somatizando a tristeza. Algumas não conseguem encontrar ninguém dentro da comunidade, dentro da família, no meio dos amigos, que tenha uma maior paciência ou uma maior compreensão com o processo que ela está vivendo. E ela começa a colocar uma máscara, aparentar para todo mundo que está tudo bem, mas por dentro ela está destruída. Mas ela não consegue externar essa dor. Às vezes achando, se eu for falar da minha revolta, vão me criticar. Se eu falar que ainda estou chorando, não vão me entender. Vão dizer, olha, já era para você ter superado isso, vira a página, parte para outra. E quando se perde alguém, não é simples assim. A dor é muito grande. A bagunça interna é muito grande. Os questionamentos são muitos. Por isso que eu falei que é importante ter ao redor pessoas que deem o ouvido amigo e um coração amigo para ajudar quem está passando por esse processo. Porque a pessoa se sente muito perdida. E com essa tristeza, ela também pode adoecer quando ela não coloca essa tristeza para fora. A imunidade dessa pessoa pode cair, ela pode pegar gripes constantes ou até problemas mais sérios, porque ela vai ficar constantemente com a imunidade baixa. Ela começa a somatizar a dor emocional nos órgãos dela, no físico dela. Então a gente precisa entender de que quem passa pelo luto precisa de muito amparo, de muita compreensão, de muito ouvido. Porque o emocional desajusta, o financeiro desajusta, o físico muitas vezes desajusta. E quando a pessoa, ela pega a dor dela como uma dor de estimação e ela não consegue largar essa dor, porque é uma forma de mantê-la próximo de quem partiu, é através da dor, e ela vai cultivando isso no dia a dia e ela se sente culpada se ela sorri, se ela sair com amigos, se ela conhecer uma nova pessoa. Tem gente que não se permite, porque fala, não, eu vou estar traindo aquele que partiu. Pode ser uma crença interna da pessoa. E ela não se permite voltar à vida. É como se em vida ela tivesse se enterrado junto com aquele que partiu. E essa pessoa, ela agarra nessa dor, ela agarra nesse trauma e ela não quer soltar. É onde isso, a longo prazo, se transforma em uma depressão, em um adoecimento mais sério. E se isso acontece, passou 1 ano do luto,
A pessoa, nesse turbilhão de emoções e desajustes, completou um ano e meio, essa pessoa não consegue retomar as rédeas da vida, ela não se permite viver, ela não se permite sorrir, ela começa a cair num adoecimento. Esse é o momento de ajudar essa pessoa a levá-la até um profissional, seja um psiquiatra ou seja um psicólogo que vai adotar a conduta correta. Se essa pessoa precisa ser medicada ou não. Tem gente que depois do luto perde o sono, a pessoa começa a sofrer de insônia, e isso vai desorganizar todo o metabolismo dela. Então é importante que essa pessoa seja acompanhada mais de perto por um profissional, ok? Agora eu quero falar um pouquinho sobre os recursos. Quando passamos pelo luto, quais são os recursos nos quais nós podemos nos apegar e utilizar nesse momento? Um dos principais recursos é a fé. Se você tem uma fé, uma crença que te fortalece, tome posse e se aprofunde nela. Mergulhe muito mais agora durante esse processo. Entenda que a vida é muito mais que o físico, que a vida é um transcender e que existe um consolo que pode vir do mundo espiritual, um fortalecimento que pode vir do mundo espiritual para nos dar uma maior estrutura para vivenciar esses momentos. Então, lance mão do recurso da fé. Fortaleça a sua fé, fortaleça as suas bases espirituais. Um segundo recurso é, se permita ser ajudado. Existem pessoas que se fecham no processo do luto, não querem que ninguém chegue perto, se tranca no quarto, não quer conversar, não quer ajuda. Se você faz isso, você só torna a sua dor, que já é imensa, ainda muito maior. Permita que amigos se aproximem. Permita que amigos te deem palavras de consolo, te deem o ombro. Permita-se aos poucos voltar a sair de casa. Permita-se aos poucos ser acolhido, ser amado, ser compreendido. E se permita aos poucos voltar a se dar a alegria, momentos de alegria na sua vida. E isso sozinho é muito mais difícil de fazer quando estamos cercados de pessoas que nos amam de verdade. Seguram a nossa mão e nos dizem, calma, eu estou aqui com você. A gente divide o nosso fardo e a nossa dor. E é muito mais fácil de caminhar. Se você percebe que você já está há um ano, se você que está me assistindo está passando por um processo de luto e você percebe que sozinho você não consegue, pede ajuda. Pede ajuda de um bom profissional. Procura ajuda. Se você fala assim, Márcia, eu estou assistindo esse vídeo, mas ao meu redor eu não me sinto compreendido, eu não consigo me sentir acolhido, eu não consigo me abrir com ninguém. Então procura a ajuda de um profissional, porque existe esperança depois do luto. Quando se passa pelo luto, quando se vivencia esse momento, parece que tudo ficou escuro e que o sol morreu, que a luz morreu. Mas eu tenho algo para dizer para você. Existe um sol que continua a brilhar. A sensação quando a gente passa pelo luto é a sensação de arrancar um pedaço do meu coração. Vieram sem anestesia, com uma faca, e cortaram o meu coração no meio. Tiraram um pedaço dele e enterraram. E eu não tenho mais como viver. E eu digo isso para você que está me assistindo, porque eu já vivenciei essa dor. Eu já perdi alguém que eu amava demais. E é assim que a gente se sente. E quando eu falo de buscar o recurso da fé, é porque esse é um caminho que nos ajuda muito. Quando eu falo da gente se permitir procurar ter amigos e receber carinho, afago e amor, é porque ajuda muito. Quando eu digo da gente procurar ajuda profissional, se necessário, é porque ajuda muito. Eu quero finalizar levando vocês a fazerem junto comigo uma reflexão sobre a fragilidade da vida. Nós sabemos, minha mãe tem muito essa frase, para morrer, basta estar vivo, né? A gente está aqui
Daqui a uns minutos pode ser que não estejamos mais, ou as pessoas que amamos. É importante a gente refletir na importância do agora, do perdoar agora, do resolver as questões com as pessoas que amamos agora, de dizer eu te amo agora, de colocar na nossa escala de valores as pessoas que são mais importantes na nossa vida e manter contato com elas, mantê-las na proximidade, dizendo palavras de carinho, dizendo palavras de afeto e não somente palavras e atitudes agora, porque a vida, ela não nos pertence. E mesmo que se viva 90 anos, 100 anos, a vida é muito breve. Então a gente precisa se cercar internamente e externamente de amor. Amar, amar, compreender, acolher, ajudar. Porque todos nós um dia vivenciaremos esse tempo de luto. Um dia todos nós conheceremos essa dor. E vai ser muito importante quando a pessoa partir a gente dizer, ainda hoje eu disse para ela o quanto eu a amava. E agora ela pode seguir o caminho dela numa outra dimensão espiritual. Porque Deus vai colocar alguém para cuidar dela na outra dimensão espiritual. E a partir de agora eu entendo que a minha jornada continua nessa terra e que eu preciso continuar cuidando de mim. Guarda tudo isso no teu coração, espero ter contribuído de alguma forma para o seu crescimento, para o seu conhecimento, para você lidar com a perda de entes queridos de uma forma um pouco menos confusa às vezes, que a gente não sabe o que falar, a gente não se entende muitas vezes no processo que a gente está passando e tudo fica muito embolado dentro de nós. Espero que nessa pequena fala de 20 minutos eu possa ter contribuído para a sua evolução. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Beijo!